Olá pessoal, vocês lembram dela? Eu já fiz o cabelo dela, já postei aqui no canal uma correção que eu fiz no cabelo dela. Isso daqui, olha, é antes de fazer essa correção, ela foi modelo, cobaia, né? Modelo em um curso de cabeleireiro e fizeram isso com o cabelo dela. Olha de frente, gente. Tá realmente muito manchado e eu já corrigi, já melhorei o cabelo dela. Tem mais ou menos uma semana ou 2 semanas que a gente fez. Tem um vídeo postado aqui no canal, é o primeiro link no box de informação. E depois que eu corrigi, ficou assim, olha. Isso daqui já é um cabelo corrigido, né? Já não tem mancha, já tá mais uniforme a cor, clareia um pouco da raiz, mas a nuca ainda tá muito manchada. Então hoje a gente vai fazer mechas na nuca e mais algumas mechinhas no topo para poder dar uma iluminada. A nuca, gente, tá muito manchada ainda. Apesar de eu já ter corrigido o cabelo dela, a correção que eu fiz foi mais topo e lateral e a nuca eu deixei para fazer depois, no caso hoje, né? Então é isso. Bom, bora começar a aplicar as mechas. Eu tirei aqui a nuca em V para aplicar as mechas. Deixa eu arrumar aqui a câmera, posicionar melhor, porque aqui sou eu que faço tudo. Então, se você gosta do conteúdo aqui do canal, compartilha, deixa um emoji, comenta um emoji, se inscreve no canal. Se você puder ajudar com o Pix também, fico muito agradecido, porque meu Pix está aí no box de informação. Esse cabelo aqui eu ofereci, tá, pessoal? A correção para ela, para gravar conteúdo aqui para vocês. E ela já trouxe amigas dela e tal, foi super legal, ela é um amor de pessoa. Eu ofereci a correção pra ela, ela já veio tratar também o cabelo, e aí a gente fechou um pacotinho de hidratação, ela fechou um pacotinho comigo de hidratação, mas eu não cobrei nada pra fazer a correção do cabelo dela, tá? Então, se você puder ajudar o canal a comprar produto, porque eu queria corrigir mais cabelo manchado. Gente, aqui na minha cidade, todo dia eu vejo cabelo manchado pela rua. Se eu tivesse produto, se vocês me ajudassem a comprar produto, eu poderia oferecer mais, sem cobrar nada, tá? Então, o meu Pix está no box de informação. Se você puder me ajudar a comprar produto para mim fazer mais vídeos para vocês, corrigindo o cabelo manchado, eu vou fazer, tá? Então, me ajuda aí. Meu Pix está no box de informação. Bom, eu tô tirando aqui em V, olha, outra mecha. Eu acho que foi assim que as pessoas posicionou as mechas no cabelo dela lá no curso que ela foi cobaia. Eu acho que foi assim que as pessoas lá do curso posicionou as mechas no cabelo dela, tá bom? Então, eu também tô fazendo assim, porque assim eu consigo pegar realmente as mechas laranjas pra mim fazer uma mecha da raiz até embaixo, corrigir o cabelo dela. Eu tô fazendo a nuca do cabelo dela com Oxi Volume 20 e pouco condicionador, ou seja, é uma cremesada, tá? Pro Halme pra olha, Pro Halme pra ai, não sai essa palavra. Pro Halme pra me patrocina. Nossa, quase que não sai. Pro Halme pra me patrocina. Eu acho que é o Pro Hal que deixa Pro Hal me patrocina. Ai, saiu. Olha aí, eu sou disléxico, às vezes não consigo pronunciar algumas palavras, ler errado também, né? Dislexia pesada. Bom, aqui eu vou fazer uma mecha na horizontal, ó. Então eu vou posicionando mecha para tentar catar as manchas do cabelo dela e tentar corrigir o máximo possível dessas manchas aqui da nuca. Tá muito manchada a nuca, gente. Eu sei que a ProHal já me patrocinou uma vez com a caixa de produto. Na verdade, só me mandou produto para mim falar dos produtos, para divulgar os produtos para ela, né? Porque nada é de graça nesse mundo. E eu fiz, me mandou esse avental, mas também uma única vez nunca mais me mandou nada, claro. Então, se tivesse alguma marca me mandando produto, eu também faria mais cabelos gratuitamente, entendeu? Porque realmente cabelo manchado tem muito, gente. Pessoas que fazem cabelo em casa e mancham o cabelo, pessoas que vai em curso, como ela foi, e mancha o cabelo, porque realmente isso aqui foi num curso, dá pra ver que não foi feito, porque em casa mancha diferente, mancha a raiz, vaza pra raiz, assim. Aqui não, dá pra ver que foi aplicado mesmo as mechas de um jeito, assim, muito mal feito, porque é uma pessoa que tá aprendendo. Mas no meu curso, jamais uma modelo, que eu não gosto de chamar a pessoa de cobaia, né? Eu gosto de chamar de modelo. Cobaia eu acho muito pejorativo, sei lá. Cobaia, modelo, pra mim é modelo. Então a minha modelo de um curso que eu estou ministrando jamais vai sair com cabelo assim. Porque aí vai me detonar na cidade. A pessoa que ministrou esse curso cobra R$ 600 pra fazer umas mechas. R$ 600 no salão dele. Mas ele, a pessoa que ele ensina faz isso no cabelo da modelo no curso dele. Então, assim, né, sei lá. Eu tô fazendo da raiz às pontas, tá? E conforme eu vou subindo, eu vou diminuindo a quantidade de creme, de condicionador. Ou seja, ali na nuca eu coloco mais condicionador. Aqui, olha, eu já vou fazer com
com mais condicionador, mas também não muito, né? Porque essa parte aqui eu quero clarear um pouco também, então, mas eu vou acrescentando mais condicionador, né? Conforme eu vou subindo para onde eu já corrigi da outra vez, no último vídeo que eu fiz no cabelo dela, tem a parte 1 aqui no canal, é o primeiro link no box de informação. Então aqui o topo eu já corrigi uma vez, então eu vou fazer com bastante condicionador para não danificar o cabelo dela, só para oxidar um pouco. Só para oxidar um pouco as mechas que eu fiz no vídeo anterior, né? Porque eu já fiz mechas no topo do cabelo dela. Aqui eu vou iriçar, olha, porque ainda tem uma marca aqui. Tem cabelo escuro na ponta, aqui, ó. Mas lá na raiz não tem cabelo escuro. Porque a pessoa que fez o cabelo dela lá no curso clareou a raiz do cabelo dela e as pontas não. Ficou mais clara a raiz e a ponta mais escura. E o que a gente fez no cabelo dela é equilibrar, né? Deixar a raiz da mesma cor das pontas. Porque realmente estava a raiz mais clara que as pontas, né? E isso não existe. A raiz tem que ser mais escura que as pontas. Isso é o natural. O cabelo cresce, ele vai clareando. Ou seja, ele cresce escuro e vai clareando, clareando, clareando e fica claro. Tem gente naturalmente que o cabelo faz isso. Não existe um cabelo que nasce claro e escurece nas pontas depois. Não existe na natureza, sabe? Então, o cabelo dela tava assim, tava invertido, tava mais claro na raiz e mais escuro nas pontas. Deu pra ver, se você não assistiu a parte 1 do cabelo dela, gente, é o primeiro link no box de informação. Então, essa parte aqui das laterais, eu posicionei mechas, mas com produto muito leve, gente, muito leve, ficou muito pouco tempo. A parte que ficou muito tempo foi na nuca, que tava escura, né? Bem mais escura que o topo que eu já tinha trabalhado, que eu já tinha feito uma pré-correção. Eu não corrigi tudo no mesmo dia porque eu queria conhecer o cabelo dela. O cabelo dela tem muita química, tá sensibilizado. Tem alisamento sem formol no cabelo dela. Então a gente vai mudar para o alisamento à base de formol no próximo domingo. Passando esse domingo, no outro domingo, daqui 15 dias mais ou menos, a gente vai fazer uma progressiva no cabelo dela à base de formol. Ela vai tratar até lá, né? Ela vai fazer umas 2 hidratações comigo, que ela já fechou. E a gente vai tratar até fazer uma progressiva no cabelo dela. A gente já fez uma reconstrução. Ela veio, a gente corrigiu a primeira vez lá, né? Que eu postei aqui no canal a correção do cabelo dela, que já bateu 11 mil visualizações. Agradeço muito. 11 mil visualizações, fiquei muito feliz. E ela veio, fez, né, a correção e depois veio no outro dia e fez uma reconstrução. Então a gente já fez uma reconstrução no cabelo dela e o cabelo dela melhorou muito, muito, muito mesmo. E hoje o cabelo dela ficou um pouco sensibilizado, sim, principalmente as pontas, mas nada que vinagre e tratamento não resolva, gente. Então ela vai vir tratar, tá? Trouxe ela pro lavatório, já chegou no tempo de pausa. Olha, você percebe que eu tô começando do topo a remover as mechas. E essas mechas foi as que eu apliquei por último. Por quê? Porque aqui já tava claro. E é um produto super leve aqui. É só para oxidar mesmo o quadrado do topo. Para marcar as mechas de novo, oxidar a matização que eu fiz da outra vez. Para mim voltar a matizar com um tom mais cinza dessa vez. Então é isso. Essas mechas do topo foi mesmo só para oxidar. Não tinha... Sabe, é tanto que a raiz do cabelo dela ficou laranja. As raizinhas aqui, muito próximo ao couro cabeludo, que tem cabelo natural, ficou laranja, porque não tinha poder pra clarear essa raizinha, tá? Então eu fiz uma misturinha com corretor azul e apliquei nessa raizinha e deixei uns 15 minutos pra neutralizar esse laranjinha. E depois fiz a matização no comprimento. Bom, já vou mostrar isso, agora eu vou enxaguar aqui. Vou deixar mais um pouco ali. Por incrível que pareça, como eu usei um produto mais forte na nuca do cabelo dela, quando eu terminei de aplicar, já tinha chegado no tom, gente, a nuca. Abriu muito fácil o cabelo dela, tá, dessa vez. Não reagiu, não esquentou, não ficou elástico, ele ficou sensibilizado. Mas não ficou elástico, não esquentou, ficou, assim, bem tranquilo mesmo pra fazer o cabelo dela dessa vez. Então eu já removi da nuca, porque, repetindo... No topo e nas laterais tem um produto muito leve, mas vai abrir muito rápido, mesmo o produto sendo leve, porque o que tinha ali era uma matização e mechas que eu tinha feito do trabalho anterior. Então eu só queria oxidar um pouco a matização que eu fiz no trabalho anterior, né, no cabelo dela. Então a nuca estava praticamente com óxido volume 20 pura, com muito pouco creme. E
essa parte do topo ali já tinha muito mais creme, como eu já expliquei, né? É uma parte que eu já tinha clareado, então ficou muito pouco tempo também os papéis. Aqui no quadrado do topo eu acho que não ficou nem 10 minutos os papéis. As laterais eu acho que também nem 10 minutos. Agora a nuca ficou mais ou menos uns 50 minutos por aí, né? Porque foi onde eu apliquei primeiro, aí eu fiquei enrolando, apliquei as laterais, bem fraquinha, o topo, tudo, e enquanto isso a nuca foi abrindo. Quando eu terminei, que eu trouxe pro lavatório, olha, já tinha clareado aqui, a nuca clareou muito, muito rápido, muito tranquilo. Ó, deixa eu arrumar aqui, porque eu arrumo tudo, eu que faço tudo aqui pra gravar, gente, então me valoriza, por favor, faz um Pix aí pra ajudar o canal, tá no box de informação o Pix. Se eu tivesse produto aqui, eu ia pelo menos oferecer uma correção uma vez por semana e gravar pra vocês, porque realmente eu adoro fazer vídeo de correção e não é o que aparece sempre assim no salão. Às vezes é retoque de mecha, é mais do mesmo. Vem um retoque, vem fazer mechas, não sei. Agora, isso aqui é mais dinâmico, sabe? Eu gosto de fazer isso, adoro fazer correção. E adoro trabalhar com cabelo que já tem química, que já precisa de um cuidado, de uma atenção. Gosto. Então, se vocês me ajudar a comprar produto, né? Ou se uma marca, né, me mandasse produto, gente, com certeza eu ia fazer pelo menos dois vídeos de correção por semana, né? O canal só ia ter vídeo de correção, só vídeo de correção, e eu nem ia cobrar das pessoas, eu ia oferecer. E uma pessoa que eu ofereço, gente, ela traz outras pessoas que vão paga muito menos aqui pra fazer o cabelo comigo, mas paga alguma coisa. E eu também não sou aberto ao público, então aqui eu atendo. Eu quero fazer 3 vídeos por semana, assim, 3 cabelos por semana, não é 4 no máximo, então é uma coisa tranquila. Se eu tivesse produto, eu fazia esses 4 cabelos sem cobrar. Só o cabelo que eu ia ver na rua e eu ia oferecer. O cabelo não ficou chiclete, tá? Não ficou elástico, ficou intacto o cabelo. Impressionante, impressionante. Porque o cabelo realmente é um cabelo que precisa de um cuidado. Então foi feito todo na cremesada também, né? Bem tranquilo. Eu já fiz vídeos de cremesada aqui no canal. Tem vídeos de cremesada aqui no canal, é só pesquisar aí. Tá aqui, olha, a misturinha que eu fiz com o corretor azul. E eu coloquei um pouco de corretor azul com o número 7. E bastante corretor azul até. Foi o 7, o loiro natural, né? Loiro claro, natural, sei lá. Acho que é o loiro claro, né? É o 7 com corretor azul. Bom, eu decidi aplicar lá na cadeira. Desembaracei, apliquei lá na cadeira. E agora eu trouxe pro lavatório. E já tô aplicando no comprimento. Mas essa misturinha que eu tô aplicando no comprimento é o 8 com corretor irisado e um pouquinho de corretor azul. Ou seja, na raiz eu apliquei o 7 com corretor azul. E no comprimento eu apliquei o 8 com o corretor azul e o irisado. E não enxaguei o 7 que estava na raiz. Apliquei e fui trazendo esse 7, o pigmento desse 7, para o comprimento do cabelo também. Misturando com esse 8, né, que eu apliquei no cabelo dela. Com esse 8, que é o loiro claro, né? Acho que o loiro claro. Com o corretor azul. Eu coloquei mais do irisado, tá? Porque o cabelo dela estava mais amarelo do que laranja. E a raiz eu já tinha neutralizado, então eu coloquei o 8 com o corretor irisado e um pouquinho do azul. Então, por exemplo, 2 grãos de feijão de irisado e meio grão de azul, de feijão de azul, tipo isso, né? Não sei se deu pra entender. Porque o que neutraliza o amarelo é o irisado. Porque para neutralizar um tom indesejado, você tem que sempre juntar as 3 cores primárias. As 3 cores primárias é o amarelo, o azul e o vermelho. Se no cabelo tem o amarelo é uma cor primária, né? Então eu já tenho o amarelo no cabelo. Se eu preciso juntar as 3 cores para neutralizar esse amarelo, eu já tenho o amarelo lá no cabelo, faltam as outras 2 cores primárias. Falta o vermelho e o azul. A mistura do vermelho e do azul dá o irisado, dá o roxo. Então eu vou colocar no cabelo dela o irisado, o roxo. Porque daí eu vou juntar as 3 cores primárias. Lembra que no cabelo já tem amarelo? Jogando o irisado, que é a mistura de outras 2 cores primárias que falta, que é o vermelho e o azul, eu vou estar juntando as 3 cores primárias no cabelo dela e neutralizando esse cabelo, entendeu? Para neutralizar o laranja é diferente, porque o laranja não é uma cor primária. O laranja é uma cor secundária. O laranja é a mistura do amarelo e do vermelho. Então, um cabelo que está laranja, tem dois pigmentos primários ali para formar esse laranja, que é o vermelho e o amarelo, né? Então, se eu tenho ali 2 cores primárias para formar o laranja, o vermelho e o amarelo, eu preciso só do azul. O azul é a última cor que falta para neutralizar o laranja. Por isso que eu apliquei o azul com o número 7 na raiz dela sozinho.
E no comprimento eu apliquei mais do irisado, porque o comprimento tava mais amarelo. Gente, a colorimetria não é tão difícil. Aqui no canal tem vídeos explicando. Eu vou deixar aí embaixo nos comentários todos os vídeos de colorimetria que eu já fiz aqui pro canal. E eu garanto pra você que se você tiver paciência e assistir com atenção, você entende a colorimetria de primeira. Eu garanto pra você. Bom, tô finalizando o cabelo dela, já lavei com shampoo hidratante. Olha, eu tô usando essa chapinha aqui a vapor que eu ganhei de uma cliente lá na Suíça quando eu tava lá em 2018. E uso ela até hoje, guardo com muito carinho. Ela tá intacta, do jeito que eu ganhei ela tá. Finalizei, gente. A nuca ficou assim. O cabelo dela ainda tá pouquinho, porque quebrou. Porque já é pouquinho mesmo o cabelo dela e tá desfiado também a frente. Então o cabelo dela é muito desfiado, a parte da frente. O topo também é muito desfiado. Então já é um cabelo que é pouquinho, fica menos ainda. Ficou assim as mechas, tá? Ainda tem manchas, ainda precisa, né, melhorar esse cabelo, né? E a gente vai melhorar. Eu fiz o que deu pra fazer, mas olha esse cabelo de frente, gente. Amo o corte. Olha o corte desfiado, tá vendo? Então quando você prende ele, não fica aquela fartura de cabelo lá na ponta, porque o cabelo aqui da frente, das laterais, não chega até lá. Ele tá desfiado, entendeu? Justamente pra dar volume também, né? Porque é pouco cabelo que ela tem. Ela não tem muito cabelo e já quebrou um pouco também, né? Então, além de ser pouco, tem um pouco de cabelo quebrado e é desfiado. Então por isso que parece muito pouco cabelo, muito ralo. Quando você prende, faz um rabo de cavalo, fica só um fiozinho ali, entendeu? Mas solto e desfiado, como ele tá desfiado, solto fica cheio, fica farto. E se a pessoa souber escovar, fica belíssimo. Bom, é isso o resultado desse cabelo. Se você não assistiu ainda a parte 1 desse cabelo que você terminou de assistir, vai aparecer um banner agora, é só clicar nele que você vai lá pra parte 1. E se você já assistiu a parte 1, clica mesmo assim pra contar mais uma visualização lá pra mim. Tchau, obrigado, gratidão.